Olá, meus caros alunos, vamos a mais uma aula de GA, né? Dessa vez exercícios, né? Aula de revisão exercícios, e vamos rever alguns exercícios que passamos nas atividades que tivemos durante esse trimestre, passados através do ABA. Bem, vamos ao exercício da página 39, o exercício A. Né? Esse é um exercício muito simples de identificar coordenadas, isso você já sabe fazer há muito tempo. O interessante aqui, né, o mais interessante aqui é formar a figura simétrica, né? Que aí vamos pegar, que foi a letra C aqui, né? Então, quais devem ser as coordenadas dos vértices de um quadrilátero? A linha, B', C', D', para que ele seja simétrico ao quadrilátero ABCD em relação ao eixo X, né? A simetria, ela é sempre feita em relação a um lugar geométrico referencial. Então, se eu quiser saber quem é o simétrico em relação qual é a figura simétrica a uma figura dada, eu tenho que dizer em relação a quem é, né? Que, por exemplo, eu poderia fazer aqui o simétrico em relação, por exemplo, a um eixo aqui paralelo ao eixo do x, né? Digamos, sei lá, x igual a menos 5, ok? Eu ia obter uma figura que estaria aqui, ok? Então, à medida que eu vou variando o lugar geométrico, eu vou variando também a minha figura simétrica, né? Mas, como ele pediu até o eixo Y, né, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai pegar a distância de todos os vértices que compõem esse quadrilátero em relação ao eixo Y. Então, eu vou construindo uma figura em que os vértices correspondentes a esses vértices vão ter que ter a mesma distância dele em relação ao eixo Y. Então, por exemplo, aqui, essa distância é igual a essa, né? Vamos imaginar que seja, se a figura foi feita à mão, então não está perfeita, né? Claramente não é, mas vamos considerar aqui. Essa distância é igual a esta. Então, essa distância daqui é igual a esta. À medida que eu vou tomando pontos cuja distância ao eixo Y é a mesma dos vértices da figura original, eu vou construindo do lado de cá uma figura correspondente, em que esse vértice é o equivalente a esse do outro lado. Então, isso aqui é A, aqui é o A'. Este vértice aqui, que é o vértice D', é o equivalente a este do outro lado, e assim por diante. Então, essa figura aqui, por ser simétrica, o que é que a gente sabe? Tem a mesma área, né? Ele tem propriedades, né, muito semelhantes à da figura obtida do lado de cá. Bem, vamos agora à figura 42. Não tem mais nada interessante nessa página. Vamos para a página 42, né? Vamos fazer aqui o exercício 9. O exercício 9 diz o seguinte: sabendo que 1x é um ponto do quarto quadrante e que a distância de Q ao ponto P04 é 5 raiz de 2, calcule o valor de x. Bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela velha fórmula da distância entre dois pontos, né? A e B. Então, que é dada por essa fórmula, eu tenho aqui o ponto Q, que ele me diz que é do quarto quadrante, e o ponto P04. Então, ao substituir, né, o que é que a gente tem aqui? Eu vou estou colocando aqui como XP, eu vou fazer na verdade aqui ser XP, né, para o nosso problema, Y de P, e aqui XQ, Y de Q, certo? Y de Q. Então, ele está dizendo que essa distância é 5 raiz de 2. Então, fazendo isso, aplicando a fórmula, fica 0 menos 1 ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado, igual a 5 raiz de 2. A gente desenvolve essa expressão aqui, isso aqui vai dar 1. O desenvolvimento disso é de uma expressão, portanto, ele é, na verdade, o quadrado da diferença. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a raiz de 50. Porque eu passei aqui para dentro e vai entrar como 25 vezes 2, 50. Bem, então, a redução dessa expressão aqui é x ao quadrado menos 8x menos 17, não é isso? E aqui já está reduzido 50, o que é que fazemos? Essa expressão é equivalente a essa, né? Porque o quadrado disso é igual ao quadrado de cá, então a expressão sem essas raízes, não dá para resolver dentro das raízes,
fica sendo essa daqui, essa figura equivalente a essa. Ao reduzir, ou seja, passando o menos 50 para lá, temos esta a equação reduzida, que é uma equação de segundo grau. A gente pode resolver por qualquer método. Eu usei aqui a soma e produto, né? Então, a soma tem que dar menos 8 aqui, ó. Ou melhor, 8, né? Porque é menos B sobre A, então a soma tem que dar 8. E o produto, né? Que é C sobre A, tem que dar menos 33. Então, investigando aí, pensando aí em dois números, que a soma dê 8 e que o produto dê menos 33, só podem ser os dois números 11 e menos 3. Ok? Bem, ele me diz que este valor, que na verdade esse x aqui, pessoal, o ideal é que ele fosse y. Por quê? Porque ele é ordenada. Então, o que pode confundir aqui vocês é porque na verdade o x é o y, né? No sentido de que ele é a ordenada do número. Então, o ideal seria trocar tudo por y, né? Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso. Então, quando a gente está calculando aqui, a gente está calculando a ordenada do número, certo? Que ele me disse que está no quarto quadrante. Bem, o quarto quadrante, né, a gente pegar aqui, aproveitar essa figura da questão anterior. Aqui está o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. No quarto quadrante, eu tenho x, ou seja, abscissa positiva, e y, ordenada negativa. Esse x, apesar de ser x, ele, na verdade é uma ordenada, entendeu? Então, ele não pode ser o 11, porque o 11 significa ordenada positiva. Ordenada positiva, você tem apenas no primeiro e no segundo quadrante. Como ele está no quarto, ele tem ordenada negativa, então a resposta é menos 3. Ok? Seguindo agora, vamos ao exercício número 11. Tá vendo o número 11? O número 11 diz o seguinte: calcule o perímetro e a área do triângulo cujos vértices são A, B e C, com esses valores que estão aí, né? A, B e C. Então, vamos lá, né? Ele quer que a gente calcule o perímetro. Bem, para calcular o perímetro de um triângulo, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter as medidas dos seus lados, Mas veja, ele foi muito bonzinho com a gente, ó. Ordenadas iguais, tá vendo aqui? Isso quer dizer que esses dois pontos aqui estão alinhados, né? São paralelos ao eixo X, tá vendo aqui, ó? O A, na figura, sempre é bom fazer o desenho, ele ajuda na solução. Então, se você tem um bom traçado, faça sempre o desenho. O desenho ajuda a resolver, né? Nenhuma prova você é proibido de usar régua. Então, use uma régua. Se você não pode fazer na mão, né? Se você não tem confiança em fazer com mão livre, né? Como às vezes eu faço aqui, né? Use uma régua, leve uma régua. Faça, o desenho ajuda a solução. Então, como ele é paralelo aqui, ó, e o ponto B está aqui, isso aqui é perpendicular, tá muito fácil, entendeu? Muito fácil. Então, se esse segmento é perpendicular, ele é altura, né? Então, esse aqui, para calcular a área, inclusive, é muito fácil. É base vezes altura dividido por 2, né? Mas ele quer saber o que mesmo? Ele quer saber o perímetro, né? Se ele quer saber o perímetro, né? Basta fazer essa abscissa aqui menos essa, então vai dar 6. E você calculando por qualquer... Eu calculei aqui errado, eu calculei a área, pessoal. Ele não pediu a área, né? Mas eu acabei calculando aqui também. Bem, eu calculei a área e não foi pedido, né? Na verdade, está aqui a solução, certo? Ok? Eu usei aqui, na verdade, o seguinte. Eu usei que esse ponto aqui é ponto médio, né? Por quê? Porque o 2, 6, veja, o 2 está na metade do segmento, menos 1, 5. Então, menos 1, 5 tem tamanho 6. De menos 1 para 2 é 3, de 2 para 5 é 3. Então, ele está no ponto médio. Apesar do desenho não sugerir, ele, na verdade, ele está mais assim, digamos, né? A figura está mais assim, ok? Então, isso aqui está no ponto médio.
isso aqui vai ser essa abscissa é a mesma dessa, então ele está perpendicular. Não preciso fazer muita conta, né? Então o autor do livro foi muito bonzinho. Então eu uso aqui Bhaskara, que também é muito fácil, porque esse aqui é o chamado triângulo pitagórico, então eu já sei que isso aqui é 5. Então se isso aqui é 5, essa medida é 5. Esse triângulo é isósceles, então isso aqui é 5, de cá também é 5, aqui eu já sei que é 6. Então o perímetro dá 16. Veja que é um exercício que você não precisaria nem estar estudando GA para resolver, né? É muito fácil, né? Eu peguei aqui e acabei vendo que o exercício é muito, muito, muito fácil. Bem, vamos para o 13 agora, né? 13 diz o seguinte: considerando um triângulo de vértices A, B e C, retângulo em A, calcule o seno de C, né? Então vamos lá. Aí tem essa figura aqui, né? A, 4, 5, B, 4, 2. De novo, ó, pontos que estão alinhados, ele tem a mesma abscissa, entendeu? Então, e aqui mesma abscissa, esses dois mesmos ordenados, 5, 5. Então, ele tem pontos alinhados que são paralelos aos eixos. Esse segmento é paralelo ao eixo X e esse é paralelo ao eixo Y. Então, vai ficar retângulo aqui. Se eu tenho dois segmentos paralelos, um a cada eixo, o cruzamento deles, que é nesse ponto aqui, vai ser perpendicular, né? Porque os eixos são perpendiculares. Então, muito fácil isso aqui, né? Ele quer saber esse ângulo, né? Então, para saber esse ângulo, basta fazer o seguinte, né? Na verdade, não é nem esse ângulo, né? Eu calculei aqui, mas não precisa. Ele quer saber o seno. Então, essa medida eu tenho. Quem é o valor dessa medida? Basta fazer essa ordenada menos essa. Então, aqui é 3. E para saber essa medida aqui, vai fazer essa abscissa menos essa. 3 também. Então, se ele tem catetos iguais, só pode ser 45 graus, tanto esse quanto esse aqui, né? Então, 45 graus. Que, na verdade, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, outro exercício extremamente fácil. Vamos lá. Seguindo aqui, vamos para o exercício 15. O exercício 15 é esse exercício aqui que diz o seguinte, né? Determine as coordenadas do ponto P, x, y, sabendo que ele é equidistante dos pontos M, 3, 6, N, 4, 3 e O, né, 0, 0. Bem, então, se são equidistâncias, essas distâncias de P a O, P a M e de P a N são iguais. Quem é essa distância aqui? É dada por essa expressão, certo? Porque P é esse ponto aqui. Quem é essa distância de P a M? Ou seja, vai ser x menos 3 ao quadrado, y menos 6 ao quadrado. Que é o que está aqui, né? A raiz quadrada disso. E a distância de P a N. P a N vai ser x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, tudo dentro da raiz, é o que temos aqui. Ok? Bem, destas equações aqui, eu posso tomar equações 2 a 2, essa com essa e essa com essa. Ok? Já vou escrevê-las sem a raiz, né? Porque basta eu levar dos dois lados o quadrado, então o que temos é isso aqui. Então, ao reduzir essas duas equações, né? Ao reduzir essas duas equações, nós chegamos a este sisteminha aqui, ou seja, resolver esse exercício, né? Dizendo que P é ponto equidistante aqueles pontos M, N, O, significa resolver esse sistema, né? Que é um sisteminha 2x2. Então, eu posso usar qualquer método que eu aprendi. Vou usar aqui a adição. Antes eu vou multiplicar aqui por menos 4, para poder eliminar o x aqui. Fazendo isso, ó, encontro y igual a 7/2. Né? Substituo o valor disso que eu encontrei em qualquer uma das equações. Acho x igual a 1/2, né? Que é justamente o que está aqui no livro. A resposta 1/2, só que o livro não simplificou 21/6. 21/6 é a mesma coisa que 7/2. Ok? Beleza?
Pronto, é isso aí. Vamos a mais um, agora na página 46. Na página 46, vamos fazer o exercício 18. Exercício 18. Tá vendo aí? O exercício 18 é que tem esse gráfico aí. Diz assim: observe a reta R em um plano cartesiano e responda. O ponto B, na letra A, o ponto B é o ponto médio de AC. Justifique. E a letra B determine as coordenadas do ponto médio de AB e BC. Bem, é simples, né? Como é que eu justifico que B? Eu vou e faço a conta, né? Ele está me dizendo ali, ó, pelo gráfico, que B é o ponto 1, 1. Bem, eu vou calcular o ponto médio, né, usando as coordenadas de A e C, né? Vou chamar esse ponto médio de M. Calculei, achei que M, 1, 1, que é a mesma coordenada de B, 1, 1. Então, ele de fato é ponto médio. Está escrito aqui. Na letra B, ele diz que ele quer o ponto médio agora de AB e de BC, certo? Então, ele quer um ponto, ó, tá vendo aqui? Ele quer um ponto que está mais ou menos aqui, no ponto médio desse segmento que começa em A e termina em B, e um ponto que está mais ou menos aqui, que é o ponto médio do segmento que começa em B e termina em C, certo? Então, é simples. Eu agora aqui já tenho B, B é esse ponto 1 mesmo, né? Vou lá e calculo, né? M de AB, né? Quem é M de AB? As coordenadas aqui, a abscissa, o ponto médio das abscissas, né? O ponto médio das ordenadas, né? Aqui, o menos 2, eu estou fazendo de AB. Então, quem é o ponto A? O ponto A a gente vê no gráfico aqui, ó. Menos 2, 7. A é menos 2, 7. Certo? Então, eu jogo aqui as coordenadas de A, menos 2, 7. E faço a média com as coordenadas de B, 1, 1. Então, aqui vai dar a abscissa do ponto médio, aqui a ordenada do ponto médio, que na verdade é 1/2 e 4, ok? É o ponto médio de AB. Eu faço a mesma coisa para BC, né? As coordenadas do ponto B são 4 menos 5. E de B, 1, 1. Então, eu boto aqui. Vou fazer a média aritmética entre 4 e 1. E, que são as abscissas. E a média aritmética entre as ordenadas. Menos 5 e 1. Então, vai dar 5/2 e menos 2. Esse é o ponto médio de BC. É o MBC. Esse aqui é o MAB. Ok? Beleza. Esse é o 18. Vamos ao 19. O 19 é esse exercício aqui que diz o seguinte, ó. Sabendo que P01, Q4 menos 3 e R53 são os vértices de um triângulo, determine o comprimento da mediana em relação ao lado PQ. Bem, eu fiz um desenho aqui, eu chutei um desenho, né? Para me ajudar a fazer. Faça sempre o desenho. Chutei aqui, P. Na verdade, não foi chutado não. Eu fiz um desenho mesmo aqui, né? P, Q, R, usando as coordenadas dele. Então, o ponto médio, a mediana. O que é a mediana? A mediana é o segmento que liga um vértice com o ponto médio do segmento oposto a esse vértice. Então, se eu estou aqui, com o ponto R e o segmento é PQ, ele quer saber o quê? A mediana, o comprimento da mediana em relação ao lado PQ. O lado PQ é esse. A mediana desse lado é esta mediana aqui, MR. Para eu achar, esse ponto já é dado, tá ele aqui. Esse ponto, como ele é ponto médio desse segmento, ele é a média aritmética das coordenadas. Então, eu vou fazer o que aqui? P, que é 0, 0 mais 4 dividido por 2, e 1 menos 3 dividido por 2. Então, eu vou encontrar como
coordenadas do ponto M, vou encontrar com coordenadas do ponto M, 2 menos 1. Pronto. Agora eu quero saber a medida desse segmento, que na verdade é a distância do ponto M ao ponto R. Então eu uso a fórmula da distância, né? MR, a medida do segmento MR, é a distância de M para R, que é igual a raiz quadrada do quadrado da diferença das abscissas mais a diferença das ordenadas. Isso aqui vai dar 3 ao quadrado, aqui vai dar 4 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, essa soma dá 25, raiz quadrada de 25 dá 5. Então, a distância entre M e R, que é a medida de MR, do segmento MR, que na verdade é a mediana em relação ao lado PQ, que é o que ele pede, é igual a 5 unidades. Ok? Beleza? É isso aí. Vamos a mais algum? Acho que dá para mais um. Vamos ao 31 ainda nessa página, que diz o seguinte, o 31. O 31 diz que o ponto C, menos 5, 2, é o vértice do triângulo ABC. Sabendo que a M é uma das medianas, tal que M é 1, 3, e que G é 2, 4, é o baricentro do triângulo, determine as coordenadas dos pontos AB. Bem, ele diz aqui, né? M é ponto médio de BC. Então, você tem... se você tem M e tem C, você pode usar o fato de M ser ponto médio, ou seja, se M é ponto médio de BC, ou seja, M que é 1, 3, isso aqui é M, ele é ponto médio de BC, e eu não sei as coordenadas de B, só sei de C, eu vou usar como coordenadas de B, x de B e y de B. Eu sei que quando eu faço a média aritmética com as coordenadas de C, eu tenho o valor das abscissas e da abscissa e da ordenada do ponto médio. Então, fazendo essa igualdade, resolvendo, eu acho que as coordenadas de B, né? Acho as coordenadas de B, 7, 4. Certo? Beleza? Agora eu vou usar o outro dado que ele me forneceu, que é o valor do baricentro. O baricentro que é 2, 4. Então, G é 2, 4. Se G é 2, 4, é o baricentro, o que é que eu sei? Eu sei que a média aritmética das coordenadas dos vértices do triângulo, o triângulo é ABC. Então, quando eu faço a média aritmética das abscissas, eu tenho a abscissa do baricentro. Quando eu faço a média aritmética das ordenadas, eu tenho a ordenada do baricentro. Então, lembrando que a conta é bem parecida, né? Da mediana e do baricentro. Na mediana eu só tenho 2 pontos, então é uma média aritmética, né? Entre 2 pontos, então vai ser dividido por 2, e o baricentro vai ser sempre dividido por 3. Então, como agora eu uso agora a informação de G seu baricentro para calcular a medida do ponto A. Pronto. Como eu não sei o ponto A, eu vou chamar a abscissa de x de A e a ordenada de y de A. Como eu igualo aqui ao baricentro, eu de novo faço aqui as continhas, né? Isso aqui vai dar 2, pá. Isso aqui que é xa mais 2 tem que ser igual a 2. Isso aqui que é y de A mais 6 sobre 3 tem que ser igual a 4, certo? Então, x de A mais 2 sobre 3 é igual a 2, que é a mesma coisa de x de A mais 2 igual a 6. Acho x de A igual a 4. E faço a mesma coisa para o y. Y de A mais 6, isso aqui vai dar 6, sobre 3 é igual a 4. Que é a mesma coisa que y de A mais 6 igual a 12, certo? Y de A mais 6 igual a 12. Então, y de A é igual a 6. Portanto, as coordenadas do ponto que faltavam, que é o ponto A, são 4 e 6. Ok? Até o próximo vídeo, onde vamos retomar com mais exercícios de GA. Até lá!